Olá, está no ar com mais um Entre Ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade de interesse dos cearenses e também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. No programa de hoje você vai saber por que cada vez mais mulheres estão se tornando dependentes das drogas e do álcool. Você vai saber os motivos e os efeitos das drogas no organismo. No quadro musical, muita música, com a cantora Kézia Freitas. Pra que te espero de braços abertos se você caminhar? Tudo isso daqui a pouquinho, no Entre Ideias. O número de mulheres dependentes das drogas e do álcool, que também é uma droga, aumentou bastante nos últimos anos. Sobre os motivos e os efeitos dessas drogas no organismo, eu converso agora com Rossana Brasil, advogada e psicanalista, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, e titular do Conselho sobre Drogas do Governo do Estado do Ceará. Também está com a gente Jorge Damasceno. Ele já foi um grande empresário e hoje dependente químico em recuperação. Ministra palestras contra as drogas. No quadro musical está com a gente a cantora Kézia Freitas. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Aumentou a dependência química entre as mulheres? Demais. Nós no estado do Ceará, nós estamos em 4º lugar em termos de dependente químico, em termos de dependência química com as mulheres. Não só o álcool, porque o álcool ele já é uma droga lícita, mas com a cocaína e principalmente com o crack. E não atinge classe social, né? Porque nós temos na classe A e B as meninas muito jovens bebendo, a falta de controle é imensa, os pais perderam o limite da palavra educação. E nas outras classes também, porque não existe também essa grande diferença hoje em dia, o crack está predominante. Doutora Rosana, a senhora quer dizer as classes A, B, C, todo mundo está envolvido com essa droga que faz um mal tremendo à nossa sociedade. É isso mesmo? Eu não quero dizer, eu quero afirmar. Eu quero afirmar que realmente é isso mesmo. Nós estamos passando um momento muito difícil, até mesmo muito sensível, porque as meninas estão entrando no alcoolismo e nas drogas muito cedo, na faixa etária de 12 anos de idade. Nós ministramos palestras nas escolas estaduais, como também nas escolas municipais e no município de São Gonçalo do Amarante, do qual eu estou também coordenadora pública de políticas públicas sobre drogas do município. E nós temos um projeto que é qualidade de vida com os jovens. Nós começamos muito cedo, com crianças de 8 até 17 anos, e estamos vendo também que a dificuldade de hoje em dia dos pais é ter esse limite, e as crianças também já estão entrando. O que a senhora atribui essa chegada tão cedo às drogas? Qual o remédio? O que se pode se fazer para retardar? Porque eu estou achando assim, quando a senhora me falou 12 anos, eu estou achando assim uma idade assim muito pequena, uma idade assim que a criança já não sabe mais o que fazer e de repente entra para as drogas. Por quê, doutora? Não existe alguma coisa que se possa fazer? Bom, eu vou até diminuir. 12 anos não, 6 anos de idade. Existem crianças Como já com 6 anos de idade. Se as pessoas conhecem as comunidades do Oitão Preto, outras comunidades, crianças de 6 anos já estão na droga, no crack, porque o pai é traficante, a mãe é traficante, a avó nesse caso existe a família, um contexto da família e tudo isso aí, né? Então existe esse contexto e vamos falar de outras classes. Logicamente que as crianças de 6 a 12 anos, na classe A e B, como nós a tratamos, elas estão na bebida, porque a bebida ela se tornou tão banal. Você, por exemplo, vai a uma festa de batizado, tem bebida. Você vai a uma festa de casamento, tem bebida também. Então, as crianças, qual o exemplo que os pais estão passando para as crianças? Que eles bebem.
E isso banalizou totalmente. E o juizado de menores, as leis que dizem que... Não, existe uma lei do Dr. José Maria Pontes. Essa lei, ela nunca foi realmente efetizada, que é a lei da proibição de crianças comprarem bebida nos postos de gasolinas, de crianças comprarem bebida nos supermercados. E essa lei, realmente, ela nunca foi usada. Qual a realidade hoje no Brasil e aqui no Ceará? A realidade do Brasil, a cada dia que passa, nós estamos no Brasil também no 4º lugar para as mulheres na dependência química. E em primeiro lugar do mundo, eu falo em mundo, em primeiro lugar do mundo, nós estamos campeões no crack. Como também estamos campeões no 2º lugar na cocaína, em termos de mundo. O Brasil... Termos mundiais. Mundiais, o Brasil é primeiro lugar no crack e 2º lugar na cocaína. Isso são fontes de estudo, isso são pesquisas da Fundação Fiocruz, das quais são reais, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. E a cada dia mais aumenta. O governo do estado, ele tem realmente feito grandes ações contra o combate ao crack. Logicamente, não é só uma obrigação do governo do estado, eu acho que a sociedade civil, ela poderia se unir também. Mas a sociedade civil, ela tem o preconceito de falar sobre drogas, de tratar o dependente químico. E esse tratar o dependente químico, nós temos que tratar o dependente químico como um ser e não como um bandido, como um marginal. Porque a dependência química, ela é uma doença, ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Ela leva a 2 caminhos, a cadeia ou o cemitério. Então, nós temos sim, no governo do estado, nós temos iniciado ano passado, na gestão do governador Cid Gomes, ele fez com a doutora Socorro França, uma maravilha. Ele reativou o CEPOD, que é o Conselho Antidrogas do Estado de Ceará, do qual eu faço parte pela OAB Ceará. E nós fizemos várias ações. E tenho certeza que agora, com a nova secretária, também terá ações e pactos com a sociedade civil, que isso é muito importante, compactuar com a sociedade civil. Jorge Damasceno, você foi um grande empresário e perdeu tudo em função da dependência. Me conta como é que foi isso. Com certeza, né? Estava olhando aqui a Rosana falando nas mulheres e meu começo foi com as mulheres, né? Através das festas, aos 13 anos de idade. Comecei a beber muito cedo, aos 13 anos, através de uma festa chamada Tertúlia. Né? Naquela época era chamada Tertúlia, né? Tertúlia. E quem me deu o primeiro copo de bebida alcoólica foi um primo meu. E esse meu primo gostava muito de mim, né? Eu acredito que ele não fez aquilo pensando no mal, mas eu estava dando o meu primeiro passo para o alcoolismo. Né? Aos 13 anos, através da comparação, de querendo ser homem antes do tempo, né? Querendo dançar, querendo descobrir porque aquela euforia que eles tinham quando bebiam e começavam a dançar no salão. As namoradinhas, aquelas festas, né? Aqueles conjuntos, aquela coisa boa. E eu já tinha essa vontade. E depois ia para a praça para fazer serenata para as namoradas. Participei também de serenata com ele também, ele levava para fazer serenata para as namoradas. E ali eu tomava 1, 2, 3 copos de caipirinha, né? E ali eu sentia aquela alteração de consciência. E aquela alteração de consciência vinha me dar um preenchimento que estava faltando em mim. Que era a coragem, tirava a minha timidez, né? E me fazia eu me sentir diferente. Crescer, né? Eu crescia naquela ilusão do lado deles e muita gente, muita mulher. Então, eu me sentia que tinha 20, 30 anos de idade ali. E só tinha 13 anos. Era uma criança. Se sentia como um super-homem, porque a droga faz isso, né? E eu acredito que até hoje é assim. É assim, né? Os alunos que hoje eu faço palestra com eles, todos eles ainda têm aquela curiosidade, ainda são tímidos.
Inclusive eu assisti uma entrevista agora do Paulo César Caju, a seleção brasileira. O cara vendeu até a medalha dele, que ele foi condecorado como campeão mundial. Uma coisa assim absurda. Mas, doutora Rosana Brasil, até os anos 50, poucas mulheres usavam drogas e álcool, né? E até aqueles brindes em datas festivas. Hoje o panorama parece ter mudado? O panorama mudou totalmente, né? As mulheres, elas elas querem essa igualdade também com os homens na bebida. Eu sempre digo isso. Por que não uma outra igualdade? Por que não na bebida? A mulher que bebe mais, né? A mulher está bebendo mais que o homem. Está bebendo sim, muito mais que o homem. Existem casos de mulheres que elas tomam 2 garrafas de vodka brincando. E a pior bebida também, a cachaça. Então, a cachaça já é um símbolo do Nordeste, quer dizer, né? A mulher, naquela época, ela aquela mulher pura, entendendo? Que a gente, ela, toda recatada, não é isso? Quer dizer, hoje está de igual para igual com os homens, em termos de bebida, droga e etc. Eu acho que a mulher, ela sempre teve o papel... Antes, né? Eu estou falando de antes, de antigamente, logicamente, que ela foi uma mulher reprimida, né? Ela bebia, lógico, ela bebia escondida, ela usava droga escondido, não tanto como hoje, mas hoje em dia escancarou mesmo. Hoje em dia as mulheres estão mais vulneráveis, as mulheres estão mais, é até estranho eu dizer isso como mulher, as mulheres estão mais oferecidas. Que a senhora atribui... Oferecida ao álcool, à vida. A gente costuma associar sempre essa dependência aos homens. Mas tem mulheres usando drogas, e não só droga, mas álcool também. Muito. Quer dizer, o negócio escancarou, doutora. O negócio escancarou mesmo. Hoje em dia, se você vai a um bar, por exemplo, à noite, logicamente, você encontra mais mulheres bebendo do que os homens. Elas estão num momento de frustração, de desespero até mesmo, pela insatisfação que a gente está vivendo. Nós vivemos numa sociedade, onde eu sempre gosto muito de frisar, nós vivemos numa sociedade do espetáculo, onde o ser humano ele não é mais o ser, ele passa a adquirir só o ter, né? Então as mulheres elas se tornaram simplesmente... Não existe, eu sou uma mulher, né? Eu não sou mais uma mulher. Eu tenho, entre aspas, que ser uma mulher, porque eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor bolsa. Coisas fúteis, no meu modo de ver. Porque o ser da mulher, ele deveria ser, como isso é no meu modo de ver, ser solidário, ser companheira do seu marido, e, além de tudo, ser mãe. As mulheres estão esquecendo de serem mães. E aí que morre o perigo. E aí eu converso agora com Késia Freitas. Me conta um pouquinho de você, Késia. É até interessante esse assunto, porque eu com 8 anos de idade, eu também me envolvi com muito droga, bebida. Mas chegou um dia na minha vida que eu bati no peito e falei assim, não é isso que eu quero para mim. Então, Deus me deu esse talento... Né? Não para ser perdido, porque hoje os jovens de hoje não duram mais 18 anos, na verdade. Então, eu comecei a música aos meus 13 anos. Meu pai é músico, tocou muitas bandas de forró. E eu tô aí, atrás de um sonho, que para mim isso aqui é um sonho. E tô sem lugar, se você dar uma ligadinha para mim, quiser me contratar, tô aí, canto um pouquinho de tudo. Você falou nos seus 8 anos, você já... usava drogas, não é isso? Mas aí você se saiu dessa, graças a Deus. Meu 18 anos. Mas 18... aí, Késia, você já pensava na música? Pensava. Ou foi a música que fez você sair dessa? Foi a música. Foi a música que me tirou dessa. Totalmente dessa. Você tem outra profissão fora a música? Não, eu vivo da música. Vive da música, né, Késia? Então vamos de música. Vamos lá.
de fingir que eu não tenho nada a esconder. Quando é pra valer, acho que houver. Não tô nem aí, não tô nem aqui, porque diz eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir que eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, acho que houver. Não tô nem aí, não tô nem aqui, porque diz eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Kézia Freitas. Pra que te espero de braços abertos se você caminhar pra nunca chegar? Então vou no fundo, ameaço embora. Você diz prefere, quem sabe ficar. Eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se ficar. Eu tenho coragem, estou de saída. Você diz que é pouco, e pouco pra mim não é bobagem. E subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra relevar a dor. O tempo do passado está em outro tempo, lembrando de nós dois, um instante que não para. Viver é um livro de esquecimento. Só quero lembrar de você até perder a memória. E subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra relevar a dor. E subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra relevar a dor, pra relevar a dor, pra relevar a dor, pra relevar a dor. Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre as mulheres e a dependência química. Conversando comigo, a doutora Rossana Brasil, advogada, psicanalista, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. E também titular do Conselho sobre Drogas do Governo do Estado do Ceará. Também está com a gente Jorge Damasceno. Ele já foi um grande empresário e hoje dependente químico em recuperação. Ministra palestras contra as drogas. No quadro musical está com a gente a cantora Késia Freitas. A dependência de drogas em mulheres tem características diferentes dos homens? Muita característica diferente dos homens, principalmente, como eu já tinha falado antes, do libido, né? Ele sobe demais, as mulheres ficam mais vulneráveis ao sexo. E é uma das características que eu acho mais triste, porque nós estamos, em termos de Ceará, com um número de HIV muito alto. Então as meninas... Estimula o HIV, né? Então estimula, logicamente, ao HIV e estimula também as outras doenças, TST. Por quê? Porque elas esquecem a principal coisa, né? De usar camisinha. Então, a partir do momento que você bebe, você se entrega de uma maneira tão facilmente que você esquece de você mesma, que você não usa camisinha. Então, o índice de HIV entre as meninas está assustador. E as pessoas também, a sociedade civil, não tem se preocupado muito com isso. O que é que as nossas meninas estão vivendo, o que é que as nossas meninas estão passando. Principalmente, à noite, no centro da cidade, eu vejo meninas não, eu posso dizer crianças que estão se prostituindo por R$1. Por R$1. Mas crianças fora de que de idade? 8 a 12 anos, a 13 anos de idade. Se a gente vai ali no passeio público à noite, se a gente anda na Avenida do Imperador também à noite, nós vemos crianças já na prostituição muito cedo, que eu digo é com 8 anos mesmo. As autoridades não tomam conhecimento? Porque naquela época eu me lembro muito bem que até para a gente ir para o cinema, estava lá uma pessoa lá para conferir se a pessoa tinha aquela idade realmente para assistir aquele filme, né? Mas as autoridades, elas têm esse conhecimento, sim, mas é a falta também de políticas públicas em vários setores. No caso até mesmo de políticas públicas para as crianças e principalmente de políticas públicas em relação às famílias. Deveria existir um órgão especialmente para tratar das famílias. As famílias, hoje em dia, elas estão deixando as crianças muito cedo serem adultos. As crianças estão pulando etapas. Antigamente, na minha época, existia aquela brincadeira que, como se diz, da macaca, né? Você ficava pulando, né? Você ficava pulando, e existia também o pular corda. Hoje em dia não existe, as crianças não brincar de amarelinha, se chamava isso. E hoje em dia não existe mais, as crianças não sabem o que é uma brincadeira de roda, as crianças não sabem mais contar histórias. Por quê? Porque as pessoas, os pais, eles passaram a jogar as crianças em shopping centers. Eles passaram também, na hora do almoço, que é uma hora sagrada, a tomarem sangue, a beberem sangue. Eles almoçam e tem um sangue, com vários programas policiais que hoje em dia temos na mídia, que a mídia te oferece diariamente, morte, gangues. Então, os pais, eles não têm esse controle, porque eles trabalham, né? Shopping center é um mal para as crianças? Eu acho péssimo. Eu acho péssimo para as crianças, um shopping center, você como mãe entregar os seus filhos na porta de um shopping center e ir embora. Você não sabe o que aquela criança vai fazer, você não sabe o que o banheiro, quem está usando o banheiro com seu filho, você não sabe quem é que vai falar com a sua filha. Então, o shopping center para mim é área de risco. Shopping center é área de risco. Por que as crianças hoje em dia, que isso já está na mídia, porque as crianças na faixa de 14 a 17 anos estão cometendo tanto suicídio? Simplesmente pelo fato da nossa sociedade do espetáculo não estar preocupada mais em educar, em dar amor aos filhos.
E isso a gente vê diariamente em escolas da alta sociedade. Fulano se suicidou, fulano se jogou. Por que ele se jogou? Na minha época, criança não tinha depressão. E hoje em dia as crianças têm depressão. Na minha época, as crianças não tinham que ir a psicólogos, a tomar remédio com psiquiatras. Hoje em dia, os consultórios estão cheios. Eu atendo crianças que já com 8 anos eu posso detectar que é uma criança psicopata, como também tem outra criança que eu posso detectar que é uma criança índica. O que é criança índica? São aquelas crianças que vêm ao mundo com a vontade de mudar a humanidade. São crianças que querem fazer o bem para a humanidade. Por que não a mídia não fala do bem? Né? Por que a gente tem aquela ideia que tudo é mal, que existe só pessoas más nesse mundo? Não, existem muitas pessoas boas também. Existem crianças boas também. Só que não se divulga. Não se divulga. Nós dois, eu e o Jorge, existe um grande amigo e querido professor, Djalma Pinto, que ele fala assim: Rosana, você é uma gotinha do oceano. Eu quero ser essa gotinha sempre, porque o nosso trabalho, meu e do Jorge, é resgatar ainda essas crianças. E principalmente os jovens. Existem jovens que a gente não está podendo mais resgatar. A gente está podendo apenas internar. Isso é muito triste, quando você não resgata mais os jovens. Você interna, porque eles não têm mais jeito. Né? Então, o trabalho da gente é exatamente esse, meu e do Jorge. É fazer a prevenção nas escolas. É conversar com as crianças. Jorge, você me falou do primeiro gole dado pelo seu primo, que gostava muito de você. E aí, Jorge, continuou aí o que houve para que você enveredasse por um caminho tão triste e tão prejudicial, não só para você, mas para todos que entram nesse caminho? Eu dei continuidade. Aos meus 14 anos, eu comecei a perder o meu primeiro objetivo, que foi os estudos. E quem entra nesse caminho é o primeiro sinal que o alcoolismo ou nas drogas ilícitas dá, é a perca dos estudos. Você começa a desviar os seus caminhos. Né? E eu que tinha muito dinheiro, meu pai vivia muito bem, era um grande empresário, né? Ficou mais fácil para mim. Porque eu comecei a gazear aulas, levava amigos meus, né, para o centro, começava a tirar dinheiro nas lojas da Damasceno e ia para a praia. Chegava na praia, eu conheci um vício pior ainda, que foi o vício da prostituição com mulher. Né? E de repente eu juntei a bebida alcoólica e a mulher. Ficava ali na beira-mar bebendo, escondido, né? Os garçons me vendiam escondido, né? Frequentava, naquela época não era motel, era outro nome. A gente ia, dizia para minha mãe que eu estava na casa de um amigo e não estava na casa de um amigo. Chegava em casa, enganava a minha mãe, né? E ficava mais fácil, que meu pai viajava muito. E a continuidade juntou álcool e mulher. Começou a crescer. E a minha perda em relação aos estudos, né, me deixou mais vulnerável, me deixou mais aberto para outras drogas. E outra coisa, e quem começa a te oferecer não é a droga e nem o álcool, é a amizade. E eu comecei a conhecer outros tipos de amizade, pessoas que já estavam bebendo muito. E principalmente aquelas que queriam ficar comigo porque eu tinha dinheiro. E me ofereciam o que eu queria, que era mulher, brincadeira, festa, né? Aproveitava a ausência do meu pai. Minha mãe era muito fácil eu enganar, né? Naquela época as mulheres bebiam pouco, né? Elas tinham um controle melhor a poder também enganar quem bebia, né? O índice de alcoolismo em termos das mulheres era muito baixo, mas o índice do alcoolismo em relação ao homem já estava crescendo muito. Principalmente na minha idade. Jorge, nessa época, a família Damasceno já tinha hotéis, fábrica de calçados? Não, tinha fábrica e tinha lojas. Né? Tinha a Kemp, a Conac, estava com um projeto que foi realizado, que foi a Cofisa. Né?
Também tinha um projeto do Hotel Praia Verde, também que foi realizado ali na Praia do Futuro. Eram 4 irmãos, né? E meu pai e o tio Nelson, que começaram mais cedo. Tinha também o tio Jeová e o Nilton, que era o mais novo. Tinha as lojas Nelson, que era de confecção. Tinha a Detalhes, que era de móveis, aqueles móveis laqueados, quando começaram a surgir os móveis laqueados. E eu me lembro muito bem das lojas da Damasceno. E eu também tinha uma vontade muito grande de trabalhar. Eu nasci e me criei dentro daquelas fábricas com meu pai, né? Então eu sonhava em ser um grande homem para tomar conta das fábricas do meu pai. Eu sonhava em ser um engenheiro mecânico. Como eu vejo os alunos hoje, quando eu pergunto, quando crescer, quando terminar os estudos, querem ser o quê? Jorge Damasceno, eu li um pouquinho sobre você. E nas leituras dizem que você gritava e dizia: eu quero ser pobre. Eu quero ser pobre, eu não quero ser rico. Me conta essa... Rapaz, isso é uma história assim... Essa história assim, meio complicada, né? Porque pobre ninguém quer ser, né? Eu nunca quis ser pobre na minha vida, não. Mas eu não gostava de ver as pessoas pobres chorar, né? Não é chorar de lágrimas, porque quando Uma contradição. Se as pessoas estão chorando porque são pobres, por que você quer ser pobre para chorar junto com elas? Não, mas... Eu queria assim, quando eu comecei a beber também muito cedo em favelas, né? Eu bebia muito ali no Farol, no Pirambu, eu ia muito ali para a favela do Dendê, né? Ali na Barra do Ceará, nas Goiabeiras, nas praias, né? E eu tinha um negócio comigo, eu gostava muito de ajudar os pobres. E quando eu bebia muito, né? Eu sempre dizia isso. Mas como é que você vai ajudar os pobres se é pobre? Mas Não dá, né? eu me lembro que eu comprei uma escada muito grande. Eu comprei uma escada no Farol e subi nessa escada, né, e pedi, né? E proclamava: eu quero ser pobre. E pedi a Deus para ser pobre. Pronto. Né? Doutora Rossana, a mulher se torna dependente mais rápido do que o homem? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas por quê? Do crack, né? Vamos dizer do crack. Se o crack é perverso, né? O crack é uma perversão grande. Eu digo até que é uma maldição. É uma maldição porque hoje em dia eu já presenciei cenas, uma cena muito triste na minha vida de uma mulher fazer sexo com uma garrafa de cerveja. Como é a história? Então é uma coisa que me deixou muito... É uma imagem que não foge mais da mente da gente, né? Ela está sempre presente na minha mente. Aquela mulher fazendo com uma garrafa de cerveja uma penetração. Isso me deixou... Isso é uma coisa que mexe ainda comigo quando vem a imagem sexual. Porque ela se agride realmente, né? A mulher, como eu sempre falo, a libido vai lá em cima. E a necessidade do sexo é muito maior do que a do homem. O homem, ele perde o interesse sexualmente, né, Jorge? Certeza, totalmente concordando. E a mulher, ela aumenta. Aumenta. Eu já tive uma comunidade terapêutica há 4 anos atrás, e que somente durou 1 ano, porque eu tive a ideia bizarra de trabalhar com mulheres. Então eu vi a dificuldade, hoje em dia, como é para trabalhar com mulheres. Como você tem que ter paciência. Porque as mulheres, nós mulheres temos TPM, tem o fator lunático, que dizem, está na lua cheia, nós temos esse fator lunático também. E temos o fator do álcool e como é que fica a mulher no fator lunático? Simplesmente, a partir do momento, é isso o meu ex-marido sempre dizia, é lua cheia. Nós temos mudanças de humores. A mudança de humor é muito grande. É a mesma coisa da mudança de humor com a TPM. Que você passa 3 dias de mal-humorado e você não sabe por quê que você está mal-humorado. Você começa a dar gritos no seu companheiro e você não entende o porquê que você está dando. Você começa a brigar por nada. Então, assim... Sem nenhum motivo aparente. Nenhum motivo aparente, porque vai mudando o hormônio, né?
seu corpo ele começa a se Personalidade transformar. começa a mudar também. A personalidade, a partir do momento que o hormônio atinge a sua personalidade, existem as mudanças. Mas isso são períodos de 3 dias ou 2 dias para as mulheres, né? Mas com a Rossana não é mais Rossana, é outra pessoa. É outra, né? É a outra Rossana. É muito triste até para os homens, eu acho. Beleza. E agora eu converso com Késia Freitas, que veio a brilhantar, cantar para a doutora Rossana Brasil e Jorge Damasceno. O que você mais gosta de cantar? Ana Carolina e Alcione. Alcione, né? Isso. Roberto Carlos não. Mais ou menos. Tem que cantar, faz parte do repertório. Mas vamos de música, Vamos Késia. Você me vira a cabeça, me tira do sério. Destrói o plano que um dia eu quis pra mim. Me faz pensar que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presa em teus laços. É só você me chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Porque você não diz que não me quer mais. Porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre a teu dispor, por segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém, por segundos de amor. Com essa voz, todo mundo, todo restaurante, toda casa aqui de divertimento vai contratar você. É isso mesmo, doutora Rossana? Com certeza, maravilhoso. Você contrataria? Agora. E aí, Jorge Damasceno, contrataria essa fera? Na hora. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre a dependência química entre as mulheres e sobre superação, como vencer as drogas. Droga e álcool é mais nocivo ao organismo feminino ou a mulher é mais resistente aos efeitos? Não, a mulher não é resistente aos efeitos e é muito mais nocivo por quê? Porque o álcool, pela vulnerabilidade, e porque as drogas, né, a cocaína, por exemplo, se uma mulher cheira a cocaína, ela não vai, como o homem,
cheirar no banheiro, né, Jorge? Eu acho que elas têm um esquema para não ir para o banheiro. Então, elas cheiram com amigas mesmo. Ou então alugam. Você já tem um grupinho de alugam, pessoas que está no mesmo time e que gosta de... E elas também, elas têm mais resistência até do que o homem. Elas podem passar de 1 a 5 dias somente cheirando. Enquanto o homem no segundo dia ou no terceiro, ele capota, ele Quer cai. As mulheres são mais resistentes? Muito mais. Olha, meu Deus. Muito mais resistente. E o tratamento, como eu falei antes também, é um tratamento muito difícil para as mulheres, porque várias não querem. O Jorge, ele pode falar também sobre isso, né, Jorge, que você trabalhou numa casa de recuperação somente com mulheres. Então, a dificuldade do tratamento é muito grande pelo fato principal, o fator sexual. Como a libido aumenta, a vontade aumenta também. A vontade do sexo é muito grande. Então, elas perdem o controle sexual. Jorge, por que você resolveu se tornar um palestrante? Isso eu descobri depois que eu saí das ruas, né, quando eu fui internado. E fiquei internado por 2 anos e pouco. Até me tornei também conselheiro. E deu um despertar espiritual. Conselheiro de quê? Hein? Conselheiro de... Conselheiro de casa de recuperação. De casa de recuperação. Né? E me deu um despertar espiritual que eu poderia ajudar as pessoas que sofriam da minha doença. Né? Dessa doença progressiva, incurável e fatal. Né? E quando me chamaram a primeira vez para mim fazer uma palestra para pessoas que moravam na rua, né? Moradores de rua, ali no Benfica, e até eu me espantei comigo mesmo, quando eu vi mais de 200 moradores de rua ficar calado e me escutar, né? E ali abriu as portas para mim. Aí eu continuei na parte de prevenção, né? Nas escolas e nas casas de recuperação, né? Trabalhando com a parte feminina e masculina. Por que elas começam a usar? Quais os motivos, doutora? O primeiro motivo é a curiosidade, né? Todos nós, seres humanos, somos curiosos. E o que leva a droga à mulher? Também a curiosidade, a frustração, em segundo lugar. O não gera a frustração. Quando você acaba um relacionamento do qual aquele rapaz diz diariamente eu te amo, eu te amo, eu te amo, e de repente ele vira as costas e você se sente perdida. E com esse se sentir perdida, o que é que acontece? Você sai com as suas amigas e você começa a beber e a gostar da bebida. Então, gera a frustração de um não, gera a frustração de uma pseudo-solidão. Porque muitas vezes você tem alguém e você está só. E você compartilhar de um só que realmente é a sua solidão, é muito triste. Então, várias mulheres casadas também estão bebendo. Por quê? Porque elas bebem, porque elas se sentem sozinhas. O parceiro existe só teoricamente, o parceiro não existe mais. Então, logicamente, é uma fuga, a fuga maior é o álcool. Principalmente porque temos, em todas as festas, é liberado. Você vê batizados, casamentos, noivados, chá de criança, chá de baby, como são chamados, o álcool, liberado. Então, tudo é muito mais fácil hoje em dia para as mulheres, para o envolvimento do entrar nas drogas. Elas têm ou desenvolvem outros tipos de compulsão? Elas desenvolvem vários tipos de compulsões, como também o consumismo, né, que também é uma droga, que para mim é uma grande droga. Existem mulheres que elas não têm o controle do consumo e elas não sabem como trabalhar esse consumo dentro dela. Essa insatisfação gera ao consumo, gera ao verbo comprar, gera ao verbo ter, possuir. Então, logicamente, é uma frustração muito grande que se abre. São paredes, são portas que se abrem, né? Então, existe, logicamente, na sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade que apresenta o verbo imperativo diariamente para nós mulheres. Sejamos,
Seja bela, compre isso, faça aquilo. Porque tem um mito que a sociedade também coloca dentro de nós. A mulher, ela tem que ser magra, ela tem que ser bela e ela tem que ser inteligente. Eu até entendo porque os homens têm 3 mulheres, porque ele tem que ter uma bela do lado, ele tem que ter uma inteligente do outro e uma magra. Então eles fazem um pacote diferenciado, porque uma só é difícil encontrá-la. Porque a mulher hoje em dia tem essa preocupação demais também com estética. Então elas param até de comer para serem magras, para oferecer o que a sociedade está querendo. Seja magra, seja bela, porque magra, bela, com botox, você está fazendo o que a sociedade está querendo. Tem outro grande problema, né? Muito grande. Por sinal grave. Muitas se prostituem, não se protegem e engravidam. E aí, doutora? E aí a vaca vai pro brejo. Aí morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. Porque a partir do momento que elas engravidam, morreu Maria Preá. A falta do preservativo e a falta do conhecimento leva realmente a uma gravidez indesejada, né? E essa gravidez indesejada é o que está acontecendo com muitas mulheres. Por isso mesmo, as feministas, entre vírgulas, que para mim não são feministas, elas estão querendo liberar o aborto, né? E essa liberação do aborto, elas estão esquecendo que a principal coisa da vida é o ser humano que você está gerando. Por mais que você tenha as suas irresponsabilidades, você tem que ter responsabilidade com a sua vida e com a vida daquela da qual você está gerando. Existem outros grupos que apoiam estas mulheres? Existe sim. Existe pelo governo do estado, não grupos, 2 comunidades terapêuticas que têm parceria com o governo do estado. Existem também grupos de autoajuda. Eu gostaria até de dizer que no Sindicato dos Médicos nós temos todas as quartas-feiras, às 19 horas, grátis, na rua Pereira Filgueiras 2020, no 9º andar, um grupo de apoio aos dependentes químicos, homens e mulheres, e aos codependentes. Os codependentes, o que é? É o familiar, é a namorada, é a noiva, é a irmã, que são aquelas pessoas que estão sofrendo dentro da dependência química também com aquele que está doente, né, que é o dependente químico. Que suporte ela tem aqui no estado? No momento tem o centro de referência, né, no governo do estado, tem 2 comunidades terapêuticas para as mulheres, que tem parceria também com o governo do estado, e tem as comunidades e as clínicas particulares, dos quais tem atendimento também para as mulheres. Mas já essas clínicas, elas são caríssimas, né? Elas custam na faixa de R$6.000 a R$12.000 por mês. Por mês muito caro. Então é né? muito dinheiro, realmente é só para a classe A, e eu acho que nem a B consegue mesmo, e as pessoas de baixa renda, isso é uma preocupação que me dói diariamente, aonde eu vou internar essas meninas? Porque normalmente quando você sai no meio da rua, você vê essas meninas drogadas, você diz, olha aí, ela está drogada. Sim, ela está drogada, mas ela está doente. Nós temos que ver com um olhar humanitário, com um olhar que aquele ser humano, ele está doente. Ele precisa de um tratamento, ele precisa de um olhar sem preconceito. Que instrumentos vocês utilizam para reinserir essa mulher na sociedade? Nós temos pouquíssimos trabalhos de reinserção social. Se eu dissesse que teria algum, eu estaria mentindo. Não temos. Pouquíssimo que eu digo é que as mulheres, quando elas saem de uma casa de recuperação, elas ficam perdidas realmente. E é esse o grande problema da recaída. Porque o que falta eu peço até aos empresários, eu peço até às pessoas que têm condições, deem uma oportunidade para essas pessoas. Essas mulheres, elas precisam de oportunidade, elas precisam serem vistas com olhares de recomeçar. Elas estão recomeçando a vida.
E as pessoas que têm essas condições, empresariais, têm essas condições também de colocar uma pessoa dentro de casa. A partir do momento que você coloca uma pessoa dentro de casa, você tem que dar o seu maior voto de confiança. E o seu maior voto de confiança é que você está ajudando aquele ser humano. Doutora Rossana, nosso telespectador está amando essa entrevista que a senhora veio dar esses esclarecimentos à nossa sociedade e está precisando urgentemente disso, né? Mas sua mensagem, por favor, para todo o estado do Ceará. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais. Sejam atentos, amem os filhos de vocês, deem limite. Responsabilidade e limite não é falta de amor. Falta de amor é simplesmente não ter limite. Em relação aos pais também, que encontre um tempo para ficar com seus filhos, né? Olhe seus filhos nas escolas, acompanhe os passos dos seus filhos, porque a independência da mulher e do homem hoje está muito grande, né? E a falta de amor com os filhos também está desaparecendo. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado pelos esclarecimentos e informações. A advogada e psicanalista Rossana Brasil, presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Ceará, e titular do Conselho sobre Drogas do Governo do Estado do Ceará. E o palestrante independente químico em recuperação, Jorge Damasceno. Sempre que quiserem retornar, teremos o máximo prazer de recebê-los. Kessia, por favor, seus contatos para todo o público conhecer melhor o seu trabalho. 9801-8170. 9801-8170. A você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para Fábio Brasil, promotor da Nacional Gás Butano, e sua esposa, Fabiola Alves. Até o próximo encontro. A gente se despede com Kessia Freitas. É com você, querida. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso, sem avistado, baby. A beleza é mesmo assim tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza,